Bom dia, meu povo, bom dia, queridezas. Como vocês estão? Me digam se estão me vendo, acho que tá ok. Estão me ouvindo bem? Esses dias não tava muito bom, né? Estão me ouvindo perfeito? Tá abafado? Tá bom o som? Chegamos ao último dia do nosso propósito de 21 de jejum. 21 dias de jejum e de oração. Hoje é nosso som abafado, Isa. Então vamos lá. Ó, Isadora, fica ligada aí pra me dizer se vai melhorar. Melhorou? Melhorou ou não? Som abafado ainda ou já melhorou? Bom dia, bom dia. Me digam se o som já melhorou. Para que eu possa... Agora sim? Perfeito. Bora rezar então. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia que começa, obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada, Senhor, por mais uma campanha de oração que a gente consegue chegar ao fim, encerrar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as graças recebidas, por todas as respostas recebidas nesse período de oração. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu falaste ao nosso coração, por todas as confirmações, por todas as palavras de encorajamento, de consolo destes dias, por todas as correções de rota. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, por este tempo de oração e de jejum. Bendizemos o Teu nome, Senhor, a Tua bondade. Muito obrigada, Senhor. Tu és um Deus fiel, justo, santo, santo, santo. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos pedir nessa manhã mais uma vez, Senhor, toda a Tua proteção sobre nós, sobre as nossas famílias. Envia anjos, Senhor, para nos cercar de cuidados. Envia Teus anjos, Senhor, para cercar as nossas famílias de cuidados. Acampa ao redor das nossas casas, Senhor. Envia anjos para acampar ao redor dos nossos familiares, dos nossos lugares de trabalho, das escolas e creches dos nossos filhos, para nos guiar, Senhor, nos conduzir nos nossos trajetos de deslocamentos, todos os meios de transporte que vamos utilizar, todas as estradas e ruas que vamos andar, Senhor, todos os lugares que nós vamos ir. Nós pedimos, Senhor, que os Teus anjos acampem ao nosso redor e ao redor dos nossos familiares, nos livrando, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Traz livramento, Senhor, de todos os males para as nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos conduzir neste dia. Mais uma vez nós pedimos, no início de mais um dia nós pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo guiar os nossos pensamentos, vem Espírito Santo guiar a nossa fala, o nosso jeito de falar. Vem Espírito Santo guiar as nossas emoções, vem Espírito Santo guiar as nossas reações, vem Espírito Santo nos ensinar a lidar com as coisas do dia a dia, com as decisões, com as reações das pessoas, com as palavras das pessoas. Vem Espírito Santo nos ensina a lidar com o desamor das pessoas que convivem conosco, com as grosserias. Vem Espírito Santo nos ensinar a lidar com as pessoas de humor difícil, de temperamento difícil, com as pessoas desanimadas que nos cercam. Vem Espírito Santo nos encher de força, de paz, de alegria, que sim, a Tua graça em nós seja contagiante, Senhor.
não o mau humor das outras pessoas, que aquele Senhor que influencia o nosso humor sejas tu, Senhor, seja a tua graça, que tu sejas o equilíbrio do nosso humor, Senhor, o equilíbrio das nossas emoções. Nós queremos depositar em ti, Senhor, toda a nossa esperança e expectativa. Queremos retirar, Senhor, nessa manhã mais uma vez a nossa expectativa das pessoas e lançar as nossas esperanças e expectativas em ti, Senhor. Para isso nós precisamos da força do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem nos ensinar essa lição do abandonar-se no Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a esperar. Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas esperas. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa espera nas demoras de Deus. Vem, Espírito Santo, consolar o nosso coração nas demoras de Deus. Vem, Espírito Santo, nos dar sustento enquanto nós esperamos, enquanto nós lutamos. Vem, Espírito Santo, nos dar resistência emocional, espiritual. Vem, Espírito Santo, curar as nossas dores. Vem, Espírito Santo, curar toda dor de abandono do nosso coração. Vem, Espírito Santo, curar todo vazio interior, todo vazio que a gente tem dentro da gente, de falta de amor, de falta de atenção, de falta de cuidado, toda a sensação de abandono e de solidão. Vem, Espírito Santo, trazer cura para essas nossas dores e nos conduzir a uma total e plena confiança no amor do Senhor Jesus. Cura as nossas dores, Espírito Santo, para que a gente saiba se abandonar no Senhor, para que a gente confie em Deus. Espírito Santo nos cura, Espírito Santo nos conduz. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio, em nosso socorro, nas nossas misérias, nas nossas dificuldades. Vem, Espírito Santo, nos socorrer. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos ensinar a fidelidade, nos ensinar a permanência na obediência, a insistência na obediência e na espera. Nos ensina a esperar, Espírito Santo, nos ensina a esperar, nos ensina a lutar enquanto esperamos, nos santifica nesse processo, nos ensina, Espírito Santo. Dá-nos ouvidos, olhos dóceis, coração dócil, entendimento dócil, a tua voz, as conduções que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Sabe, gurias, que eu sinto isso assim, uma condução de Deus, sabe? Uma condução do Espírito Santo e uma condução do nosso coração nessa manhã, do Espírito Santo olhando para as nossas misérias interiores, sabe? Para as nossas dificuldades, para as dificuldades que a gente tem, né? Dos nossos sentimentos de abandono, de solidão, de espera, né? Um sentimento até assim de injustiça, sabe? Às vezes a gente tá num lugar de espera que nos parece injusto, que nos parece que não é certo que a gente esteja ali, sabe? Que a gente se sente assim roubado das coisas que deveriam ser nossas, de um estado de espírito, de saúde, que deveria ser nosso, de uma circunstância de vida que a gente tinha, o que a gente deveria estar vivendo e foi roubado da gente. E aí a gente fica naquela sensação de injustiça, que não é justo que a gente viva a circunstância que a gente está vivendo, sabe? E aí isso vai gerando uma sensação de que Deus esqueceu da gente, de que Deus nos abandonou, de por que Deus não cuidou de mim nessa situação, sabe? Vai levantando questionamentos até contra Deus. E eu senti assim, o Espírito Santo vindo em nosso socorro e nosso auxílio nessas misérias. Porque isso é uma miséria, né? São as nossas misérias interiores. Em todos os questionamentos, lícitos ou não, que nós temos, em todas essas dores. Às vezes a gente tem uma dor
que ela é assim, igual uma plantinha, sabe? Que essa dor começou como se fosse uma sementinha de dor que foi plantada lá na nossa infância. Às vezes lá nas nossas primeiras relações. De alguém que devia te amar e te desprezou, de alguém que deveria ter cuidado de ti e não te cuidou. E aí a gente vai regando essa plantinha de dor, essa plantinha de sentimento de abandono, de rejeição, de solidão, de uma sensação às vezes de não ser compreendido, de não se encaixar no mundo, de não se encaixar nas relações. Todos esses sentimentos que você pode ter um ou vários deles. Às vezes a gente começa com uma dor que é uma sementinha de dor lá na infância. E aí as nossas relações e as situações vão acontecendo e vão regando essa sementinha, sabe? E ela vai crescendo e se tornando uma planta forte de frutos amargos na nossa vida. E a gente vai provando desses frutos, sabe? Dessa sementinha de dor. Lá que foi plantada lá na nossa infância, às vezes nas nossas primeiras relações. E a gente vive com isso ao longo da nossa vida, sabe? E hoje a gente ainda prova desses frutos de amargor, de dor, de sentimento de rejeição, de sentimento de abandono, de sentimento de solidão, de não ser compreendida, de não ser amada, né? De não ter lugar no mundo. Esse sentimento, às vezes, que eu falei, né? De revolta contra Deus, de revolta contra as pessoas. Às vezes de olhar na vida de outras pessoas, as realizações, né, e gerar aquele amargor, né, daquela inveja, ou daquele sentimento de tristeza, né, pela felicidade do outro, desejando ter aquela felicidade que tu não tem. E às vezes começou com essas pequenas dores, todas essas dores que foram sendo confirmadas, né, às vezes é numa relação com pai, com mãe, com avós, com irmãos, pessoas que te machucaram, ou mesmo na escola, pode ser que você gabarite todas as opções que eu vou dar, tá? Mas pode ser que seja só uma coisa ou outra, né? Às vezes uma pessoa que tinha que ter contigo, que tu esperava um olhar de aprovação, né? Ou mesmo um elogio, uma palavra de aprovação, uma palavra de incentivo, né? Quando a gente é tão frágil na nossa infância, né? As nossas emoções estão ali sendo formadas, e às vezes a gente é muito frágil, né? A gente não tem os elementos para lidar com o desprezo. Durante muito tempo a gente nem entende que de repente a gente está sendo desprezado. E lá pra frente a gente começa a identificar, mas a dor do desprezo, ela já é plantada no nosso coração como uma sementinha, sabe? Às vezes são abusos físicos, né? Apanhou muito. Abusos verbais. Você foi xingada, foi humilhada publicamente, né? Aquela coisa de a tua falha ser exposta diante das pessoas. Tanto por mãe quanto por pai, por avós, por professoras, né? De repente você teve algum tipo de abuso físico na tua sexualidade, foi tocada de forma indevida. Tudo isso, gente, vai gerando, é uma sementinha de dor que é plantada no nosso coração, sabe? E aí, se a gente vai regando, às vezes, a gente vai se apegando naquela dor, né? E outras coisas vão acontecendo pra destruir mesmo com a gente, sabe? Pra destruir com as nossas emoções. Tem tantas pessoas que a gente escuta, que às vezes eu vou escutar a história de alguém, vocês vêm me contar, ou eu escuto outras histórias, eu gosto muito de ouvir as pessoas falando de si, né? Ou escutar histórias, a biografia das pessoas. E algumas pessoas a gente consegue identificar que desde a primeira infância, desde os primeiros momentos de vida, parece que foi investido contra elas, contra as emoções delas, para que elas ficassem naquele sofrimento, para que elas fossem quebradas por dentro, desde o começo da vida. Talvez você tenha uma história assim. Você foi quebrada lá com quem devia te construir, te quebrou. Né? Quando a gente é pequeno, né, gurias? Hoje que a maior parte aqui do meu público, né, são mães, assim. E quem não é mãe, geralmente é que tem uma convivência com alguma criança.
E uma coisa que a gente pode observar das crianças, principalmente nos primeiros aninhos de vida, é que quando ela tá fazendo alguma coisa, a criança, ela tá sempre procurando o olhar do adulto, o olhar de aprovação ou reprovação, né? Ela espera o olhar de aprovação para tudo que ela tá fazendo, ela espera um elogio, né? Então, se a criança faz alguma coisa, ela te dá uma olhadinha, né? Se tu faz, que beleza, que lindo, ela já enche de si, né? Se tu faz uma cara mais feia, ela já compreende que talvez o que ela esteja fazendo é errado. A criança vai respondendo às nossas expressões e às nossas palavras. A mulher, ela já é mais falante, né? Deus nos fez falantes, muito mais falantes que os homens. Isso é da natureza feminina e assim deve ser porque a mulher forma a criança e educa mais de perto do que o homem. É um papel materno e feminino. E a criança, ela precisa se orientar e ela vai se orientar no mundo por esse olhar e por essa palavra do adulto, principalmente das mães nos primeiros anos de vida. Então a gente vai dizendo sim, não, o cheiro é ruim, parabéns, que legal, tudo a gente vai expressando com as nossas palavras, com as nossas atitudes. A criança vai entendendo e a criança pensa que ela é o centro do universo, né? A criança, ela não vai entender que você tá com uma enxaqueca e que a tua cara é feia por causa da enxaqueca. A criança não vai entender que você brigou com o marido e é por isso que a culpa não é dela, que ela não tem nada a ver com isso. Até porque, gurias, às vezes a gente vai expressar para os filhos, né? Expressa na lida com os filhos essas frustrações. Talvez você não faça isso, talvez você já tenha a formação adequada. A nossa geração já está atenta a isso. Mas talvez a geração da tua mãe e do teu pai não estivesse atenta. E você foi criada num ambiente de total reprovação, de falta de incentivo, de faltas de palavras, de aprovação, de direcionamento. Talvez você tenha sido muito negligenciado nas suas necessidades. Talvez você foi aquela criança que ficava sozinha muito tempo, sem ter quem te cuidasse ali. Talvez você foi aquela criança que chorou muito, ninguém te pegava no colo e te faltou aquele consolo. Eu não conheço a tua história, mas eu sei de uma coisa, que essas negligências, às vezes elas vão formando essas sementinhas de dor na nossa alma, né? Às vezes a gente tem dores que a gente não sabe nem dar nome, a gente não sabe o que quer dizer, a gente não sabe o nome da dor que a gente sente. Às vezes é um sentimento de solidão e de abandono tão profundo, às vezes é uma sementinha de dor que foi plantada lá no começo e que foi sendo regada em outros momentos, né? A gente às vezes já fica fragilizado. Tem cada criança, cada ser humano vai responder de uma maneira para fazer com que aquela dor passe, porque a gente quer ser amado. O nosso desejo é ser amado, o nosso desejo é ser satisfeito e feliz, né? Quando a gente não sabe como agir, a gente vai buscar isso de alguma maneira. E talvez tu tenha buscado isso no teu comportamento, sendo agressivo, sendo desobediente, sendo rebelde. Outras vão ser choronas, vão adoecer sempre. Eu não conheço realmente a tua história, né? E nem esperava estar falando isso para vocês hoje, mas o Senhor trouxe na oração. O que a gente precisa buscar, gurias, é essa reconstrução interior com Deus. Na nossa oração pessoal, quando a gente for na missa receber Jesus, quando a gente recebe Jesus, Jesus me reconstrói. Senhor, cura as minhas dores. Talvez você saiba, talvez você lembre de episódios da sua infância, da sua adolescência, quantas dores a gente carrega às vezes da adolescência, né? Olhares de rejeição, de reprovação, problemas com amigos, às vezes pessoas que não conseguiram se relacionar e ter amigos, boas amizades. Talvez você tenha se sentido rejeitado em uma sequência de relacionamentos que você teve. E às vezes, gurias, justamente porque a gente já tem a sementinha dessa dor de rejeição, de abandono, a gente coloca essa lente, sabe? A gente usa uma lente, como se fosse um óculos, em que a gente enxerga a nossa vida a partir daquela lente de dor, de rejeição, de inadequação. E às vezes as pessoas nem estão agindo assim com a gente, elas não estão nem aí, elas estão lá vivendo a vida delas. Elas estão vivendo a vida delas.
Só que a gente tá com a lente da dor e da rejeição e a gente pensa que tudo é por nossa causa. Tudo é a gente. Aquela pessoa não me olhou porque ela não gosta de mim, não me deu um super abraço porque ela gosta. Tu não pensa que aquela mulher lá, aquela tua amiga, colega de trabalho tá com um baita de um problema, que aquela pessoa lá da igreja que hoje não foi, aquela irmã que não foi super querida contigo, tá com um problema, tá com uma cólica, uma enxaqueca e mesmo assim tá ali. A gente não pensa no outro. As nossas dores fazem a gente ser, sabe, assim, infantil, e a gente se sentir o centro do universo e a gente pensar que tudo é por nossa causa. Essa lente que a gente coloca, sabe, da rejeição. A gente às vezes quer tanto ser amado, a gente deseja tanto, que a gente enxerga a partir dessas nossas dores. E aí os nossos relacionamentos parece que eles nunca conseguem suprir tudo que a gente deseja deles. Porque, claro, a gente tá com um buraco desse tamanho no peito, né? Que a gente precisa de cura, a gente precisa de restauração interior, pessoal. E às vezes a gente até cansa as outras pessoas quando a gente tá assim, porque a gente exige tanto de amizades, tanto das relações, a gente sempre quer um pouco mais, tudo nos dói. Eu tô falando no geral, né, gurias? Cada pessoa vai reagir de uma maneira às suas dores. O que importa é que o Senhor arranque pela raiz essas plantas que dão esses frutos amargos na nossa vida. E às vezes a gente não consegue ser a esposa que a gente anseia ser, a mãe que a gente anseia ser, a filha, a colega de trabalho, a mulher de Deus que a gente deseja, que a gente quer, porque a gente ainda tem dentro da gente essa árvore de frutos amargos, de dores da nossa vida, de dores da nossa história, sabe? E eu creio que o Senhor Jesus, Ele quer nos curar e tirar. Eu creio, não, isso é um fato. Eu não creio que assim, eu acho que, eu creio mesmo. Eu sei disso. O quanto Deus nos quer numa vida livre, gurias. Uma vida de liberdade interior. Em que coisas que aconteceram na nossa história, coisas que aconteceram no nosso passado, não definam mais o nosso presente nem o nosso futuro. Mas que as promessas de Deus, as palavras de Deus, possam definir sim o nosso presente e o nosso futuro. A graça de Deus, não as nossas desgraças interiores. Às vezes o que está definindo o nosso presente, o que a gente se apega para viver, são as nossas desgraças interiores, as desgraças na nossa história, ao invés das graças e promessas de Deus. Então, nessa manhã, né, a gente está terminando uma campanha de oração, e esse tom do último dia, sempre ele é muito importante para mim, assim, aquilo que Deus vai trazer no último dia, porque é uma direção de por onde a gente vai caminhar daqui para frente, né? E uma das direções que Deus já nos traz nessa manhã é cuidar do nosso coração, é expor para Jesus as nossas dores, é conversar com Ele sobre o que nos dói. Então lá na minha oração pessoal, tá? Vamos ser práticos. Como é que eu vou fazer isso? Uma das formas eu vou para minha oração pessoal, eu vou para aquele momento de intimidade com Deus no meu quarto de oração e eu conto para Jesus o que dói. Eu conto para Ele das memórias que eu tenho, das dores que eu sinto, conto para Ele como que eu me sinto e peço para Ele curar meu coração. Talvez você não tenha lembranças, talvez você não tenha memórias das coisas e nem saiba. Então você vai só entregar, Senhor Jesus, se eu tô vivendo coisas aqui que são machucaduras da minha alma, Senhor, me cura. Me cura, Senhor, me traz entendimento se é necessário e cura meu coração. Às vezes, gurias, a gente teve relações tão infantis também, sabe? Às vezes a gente tem dores de ser infantil, né? De ter sido mimada em algumas coisas. E Deus também vai desmascarar isso pra gente, sabe? E eu vou falar pra vocês essa expressão. Às vezes Deus nos desmascara na nossa oração. E é interessante que a gente vá pra oração querendo ser desmascarado por Deus e dispostas a isso, sabe? A tirar as nossas máscaras. Porque a gente não é tão boazinha assim, a gente não é tão santa assim. A gente precisa ir pra diante de Deus querendo estar de verdade, sem máscaras diante do Senhor. Então você vai chegar na oração, você vai contar pra Deus,
vai falar para Deus das tuas angústias, vai contar pro Senhor a tua história, vai dizer para ele de repente o que tá doendo hoje, você não sabe o que tem do passado, não tem lembrança disso, beleza, não precisa ter. Tem algumas pessoas que tem outras que não tem. Você vai entregar para ele o que tá doendo hoje, o que te angustia hoje, o quanto às vezes o desprezo das pessoas, o humor das pessoas que estão ao teu redor te impactam de um jeito muito forte. Tem pessoas que, quando a gente começou a oração, vinha isso no meu coração. Algumas mulheres que ficam incomodadas num nível surreal com o humor dos outros ao seu redor. E que pensa que tudo é contigo, que tudo é pessoal, que não consegue lidar com o mau humor das outras pessoas, né? E pensa que tudo tá relacionado a ti mesma. Então eu vou lá na minha oração, eu vou entregar tudo isso pro Senhor. Senhor, eu não consigo lidar com essa pessoa aqui. O olhar que ela faz para mim de reprovação me mata por dentro. Senhor, cura meu coração. Pode ser que esse olhar que te mata por dentro nem é daquela pessoa, mas é de um olhar que tu já veio desde lá da tua infância recebendo de desaprovação. Aquele olhar daquela pessoa te lembra o olhar da tua mãe de reprovação, do teu pai. Vocês estão entendendo? A gente vai para diante do Senhor e a gente, desmascara. Senhor, tá doendo aqui. Senhor, isso aqui eu não queria dar bola, mas eu dou. Isso aqui eu não queria dar, mas isso aqui me dói. Sabe? A gente vai falando tudo pro Senhor. E quando você tem consciência, você é sabedora da sua própria história. Quando a gente sabe o que nos doeu, quando a gente sabe onde é que a gente é fraca, quando a gente sabe. Como é bom isso? Porque daí a gente vai com o tratamento de Deus naquele lugar. Sabe? A gente pede naquilo ali. Então eu vou na minha oração e eu vou quando eu recebo Jesus na Eucaristia. Senhor Jesus, que a tua presença agora cure a minha alma, cure meu coração, cure minha história. Cura, Senhor, tudo que na minha mente foi programado de comportamento reativo a essas dores. Toda a forma como eu reajo às coisas, situações, circunstâncias, pessoas que eu não queria mais agir assim, Senhor, mas isso está lá programado e, Senhor, vem em meu socorro, me ajuda a ser uma mulher diferente, me ensina a ser uma mulher diferente, cura as dores. E, gurias, esse processo, esse caminho de cura interior, né, é um processo que a gente vive com Deus, de reconstrução, sabe? E de se desmascarar, de se olhar com toda essa franqueza, de ver onde que não tá bom, onde que Deus quer melhorar, onde que Deus vai me conduzir a melhoras e sem medo. Porque uma mulher curada, uma pessoa curada, é uma pessoa livre. Pior coisa que tem é a gente ser escrava da nossa história, ser escrava das nossas dores, sabe? Ser escravo do que fizeram com a gente. Tá preso dentro de uma prisão que a atitude de outras pessoas causou na nossa vida. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas grandes, mas a gente precisa ter liberdade. Eu já falei isso, eu já contei várias vezes, da história que eu não comemorava meu aniversário. Eu não conseguia comemorar meu aniversário, sempre dava alguma coisa que eu não conseguia comemorar meu aniversário. E vou falar de novo. Quem já ouviu, vai ouvir outra vez. E aí, eu tinha essa dificuldade. Chegava no dia, dava alguma coisa e ficava doente. Ou simplesmente me faltava completamente a vontade. Tudo acontecia no dia do meu aniversário, eu não conseguia comemorar. E eu gosto bastante de aniversários, eu gosto de festa, eu gosto de fazer festa para os meus, assim, gosto mesmo, adoro. O dia do aniversário das pessoas da minha família é um dia que eu tenho muita alegria, eu tenho muita alegria de viver. Eu não sou uma pessoa triste, graças a Deus. Sou super positiva, assim, às vezes até demais, né, em algumas coisas. Sou sanguínea, né, então a gente tem, assim, esse otimismo, às vezes não positivo demais, mas otimista demais em algumas coisas. Então, assim, não conseguia, mas no meu aniversário eu não tava, não tinha, não conseguia, não era. E aí, eu lembro que o João, meu marido, fez um comentário assim,
será que... O que acontece contigo que todo dia do teu aniversário tu não consegue comemorar? O João começou a me alertar. E eu, pois é, né? Fiquei pensando naquilo. Quando eu trabalhava, tinha que trabalhar. Alguma viagem sempre tinha no dia do meu aniversário. Era assim, sempre. E aí, eu lembro que um dia eu tava fazendo o quê? Quem conhece essa história já sabe. Eu tava lavando louça. Tava lá na minha pia lavando louça e comecei a pensar nisso. Conversando com Jesus. Senhor, por que eu não consigo comemorar meu aniversário? Será que tem alguma coisa aqui, Senhor? Será que tem algum... O que acontece? Aquilo realmente ficou na minha cabeça e eu comecei a conversar com Jesus. Repassar com ele. Conversar com ele. E enquanto tô eu lavando a louça, conversando com Jesus, Deus me traz à memória uma lembrança do meu aniversário, do primeiro aniversário da minha infância, de quando os meus pais se separaram e o meu pai foi embora. Eu era bem grudada assim no meu pai. Muito. E aquele olhar de aprovação, sabe? Ele tinha muito sobre mim, né? Bem guriazinha, né? Acho que foi meu aniversário de 7 anos. 6 ou 7 anos. E eu era muito assim, sabe? A menininha do papai, ele tava sempre... Meu pai sempre foi muito carinhoso, muito de elogiar, assim. E o pai tinha ido embora, foi uma separação bem difícil, bem dolorosa. Não foi só uma separação, foi um abandono do pai. O pai foi embora, ficou anos sem nos ver. Então aquilo dilacerou meu coração. E aquele era o primeiro aniversário que o pai não tava comigo. E aí eu tive a lembrança exata deste dia. Gurias, eu lembrei a roupinha que eu tava usando. Eu lembrei a temperatura que fazia na rua. Eu lembrei como tava o céu, era um dia nublado. Eu faço aniversário 18 de março. Era um dia nublado e abafadinho, assim, sabe? Não muito quente, não muito frio, tava meio abafadinho. E eu lembro que eu fui na rua, a mãe sempre fez. Por as pindaíba financeira que a gente tava, né? A mãe nunca deixou de comemorar o nosso aniversário. Minha mãe faz um bolo maravilhoso. Ela não faz, né? Ela fazia quando a gente era criança, né? Porque hoje em dia não faz mais nada, é um desaforo. E aí ela fazia uma torta maravilhosa. Ela tinha feito aquela torta maravilhosa. E olha o tamanho da lembrança, tá? Eu lembrei o que ela fez pra gente tomar. Que ela fazia um chá. Que eu gosto muito de chá. Eu lembrei do chá que a mãe fez. Com tudo. A gente tinha saído, a gente chegou em casa. Tava tudo preparadinho e ela disse, vamos cantar parabéns. E ela foi ajeitar alguma coisa ali com a minha irmã e a mesa estava montada. E eu fui até a rua e fiquei olhando para a estrada para ver se meu pai estava vindo. Essa foi toda a lembrança. Eu olhei para a estrada e o meu pai não estava ali. E aí eu pensei assim, nunca mais na minha vida eu vou comemorar o meu aniversário. Selei ali um voto. Na dor do abandono, na dor da saudade, nunca mais eu vou comemorar meu aniversário. Eu vou entrar lá dentro, olha o nível, tá? Da sanguínea total que ainda quer agradar os outros, né? Vou entrar lá dentro, vou comer o bolo com a mãe pra não chatear a mãe. Pra mãe e a Bruna não ficarem chateadas. Então eu vou fazer de conta que eu vou comemorar. Mas nunca mais eu vou ficar feliz no meu aniversário. Nunca mais eu vou comemorar meu aniversário. Porque meu pai não tá comigo. E eu entrei, comi o bolo e realmente, gente... Cara, vocês têm noção? E assim, eu tô aqui lavando louça, por isso que eu digo... Ontem eu falei pra vocês e eu volto a afirmar. Jesus tem que fazer parte da nossa vida, em todos os tempos. A gente não tem que excluir Jesus para um momento, ele vive conosco. Eu tava lavando louça, mas Jesus tava lavando louça comigo. E ali na minha pia ele veio me mostrar. A gente tava conversando. Eu falei com ele, ele falou comigo. Ali eu tive a lembrança. Gurias, eu não precisei que alguém viesse botar a mão na minha cabeça e me profetizar e me falar qual era o meu problema e ter visão do que aconteceu comigo. A gente não precisa disso. Pode ser que em algum momento Deus use disso. Mas de verdade, quem nos cura é Jesus. Quem nos cura é Jesus. Quem fala das nossas dores para nós e quem tem a mão poderosa para curar as nossas dores é Jesus. Vai ter pessoas que vão nos ajudar nesse processo, nesse caminho, que vão nos guiar, que vão rezar com a gente, sim.
Mas o mais precioso é a gente aprender a ter a nossa intimidade com Jesus, a forma da gente conversar com Jesus. A Kaylin colocou, tenho forte isso do aniversário também, vai perguntar para Jesus, Kaylin, né? Pergunta, Jesus, por que eu não consigo? Por que me dói? E Jesus vai falar com cada uma de um jeitinho que a gente vai entender, sabe? Ele vai falando, ele vai conduzindo e a mão poderosa dele vai curando. E algumas coisas, gurias, a gente vai ter que aprender a agir diferente, sabe por quê? Porque quando vem a cura de Deus no nosso coração, tem coisas, tá? Que Deus vai tirar com a mão aquela dor. Deus vai tirar aquela dor. A Kellen colocou, eu já sei, mas vou pedir para ele me ajudar a curar. Exatamente, Jesus cura. A mão poderosa do Senhor vem curar o que a gente não alcança. Mas olha só, o que acontece? Quando a gente sofre uma dor interior, assim, um trauma na nossa infância, seja ele qual for, tá? Eu dei aqui um exemplo, bem pequeno. Mas seja ele qual for. É pequeno, gente, mas assim, olha o que a gente não tem a alegria de celebrar o dom da nossa vida, né? Isso é muito triste, isso é muito limitante. Olha que prisão que eu vivia, de não celebrar o dom da minha vida, eu que gosto tanto de viver. Naquele dia que é por excelência o dia da gratidão pela minha vida, o dia do meu aniversário, eu não tinha, né? Então, assim, a falta da nossa cura, da nossa restauração pessoal, ela nos coloca numa prisão que não permite que a gente viva bem. Só que olha só, tem algumas considerações para fazer com vocês, tá? A primeira delas é a seguinte, quando Jesus cura, eu fui lá, eu expus, Jesus trouxe revelação, o Senhor curou meu coração. Às vezes ele traz uma revelação pra gente de algo que a gente precisa ser curado e não vai ser assim. Não é Deus falou e tá curado, não. Às vezes a gente tem um processo todo de cura, um tratamento. Quanto mais tempo, quanto mais profunda for a dor, quanto mais tempo ela foi causada na nossa alma e não recebeu o tratamento, que é o amor, né? Se faltou amor naquele lugar daquela dor, se faltou cuidado, se faltou proteção naquele lugar que a gente foi ferida, aquela dor foi crescendo. E daí assim, aquela ferida tá aberta, tá exposta, e a gente vai tendo comportamentos para defender aquela dor, porque se alguém tocar ali vai doer. E a gente começa a viver uma vida toda para que não doa tanto. Então, nas nossas relações, a gente vai ter um jeito de se relacionar, um jeito de ver a vida para defender, para não doer tanto, para a gente se defender, para não doer, para ninguém tocar naquela nossa dor, né? Ou tudo a gente vai pensar que aquela dor, cada um vai reagir de uma maneira, mas quando a gente tem uma dor interior assim, a gente não é livre, tá? E o que acontece? Às vezes, a gente vai para oração e o Senhor fala conosco e a gente recebe uma cura milagrosa e extraordinária naquele momento. E aquela dor nunca mais dói e até as consequências do nosso comportamento somem. Só que isso é muito raro de acontecer. Geralmente, dores muito profundas ou que muito tempo elas estavam ali e não foram tratadas, precisam de um tratamento como qualquer outra dor que fosse física, tá? E assim, gurias, as dores interiores têm a capacidade de nos fazer adoecer fisicamente, de nos fazer adoecer psiquicamente. São consequências, às vezes, de uma dor profunda, de um trauma, de uma ausência, de uma falta, de uma negligência, de um toque que não devia ter acontecido, de um abuso verbal, de uma humilhação pública. Essas coisas todas vão nos machucando e a gente, na ânsia de defender a dor, adoece fisicamente, adoece psiquicamente, adoece emocionalmente. Acontece todo um adoecimento lá daquela dor e precisa de um tratamento. E o tratamento, como que faz o tratamento? Eu já falei para vocês uma coisa, que é a graça de Deus. Tem dores, e eu falo isso assim, sem medo nenhum de errar, tem dores que a psicologia e a psiquiatria não vão dar conta sozinhas, que só a graça de Deus vai te curar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, a psiquiatria e a psicologia vão te ajudar se tu precisa. Tem dores nossas, tem tratamentos interiores que a gente precisa conseguir
se livrar desse comportamento de proteção que a gente fez da dor, que são as nossas reações, que é a forma da gente se relacionar, porque a gente tem aquela dor interior, aquele trauma, que fez com que a gente se relacionasse com todas as pessoas e com a gente mesmo e até com Deus de um jeito adoecido. E quando a gente vai levar para Deus aquela cura e Deus vai tirar aquela dor, aí, gurias, tem todos os comportamentos e uma forma de viver que a gente não sabe viver diferente. Porque a gente viveu com aquela dor comandando a nossa vida. Como que vive agora sem a dor comandando? E aí a gente precisa de quê? De ajuda, às vezes sim, de terapia. A Daninha diz, né? Eu sempre digo que todos precisamos de terapia. A terapia ajuda para um caramba. Ajuda pra caramba. Às vezes eu tenho dores que geraram um adoecimento grande no meu coração, que eu não consigo mais lidar sozinho, que eu não dou conta e que eu vou precisar sim tomar um remédio. Gente, graças a Deus que existe remédio. Graças a Deus. Você tá com dor de estômago, você vai lá e toma um Buscopan composto. Você tá com dor de cabeça, sei lá, toma uma dipirona. Tá com dor de barriga, vai tomar um remédio para dor de barriga. Você tá com diabetes, vai fazer tratamento para diabetes. Todo mundo toma todos os remedinhos direitinho, não tem preconceito nenhum. Tem gente que carrega uma farmácia dentro da bolsa. Agora, quando diz que tem que ir no psiquiatra, o psiquiatra diz que tem que tomar uma medicação, aí tem preconceito. Aí não quer. Que preconceito seletivo é esse aí? Às vezes as dores da nossa alma são tão grandes que a gente adoeceu e a gente precisa tomar uma medicação, sim. A gente precisa fazer um tratamento psiquiátrico, sim. E glória a Deus porque existe. Glória a Deus porque existe. E Deus vai agir na nossa vida na oração, na Eucaristia, na terapia, com a medicação lá da psiquiatria. Deus vai usar de tudo isso. Nós temos na nossa geração a graça de ter acesso a tudo isso. Algumas gerações atrás não tinha nada disso, hoje a gente tem tudo isso. E assim, gurias, uma outra coisa que eu acho importante falar, porque eu tinha preparado uma coisa para falar completamente diferente, mas Jesus que é Senhor de tudo, né? Nesse último dia ele vem trazer pra gente essa necessidade da nossa cura interior. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falo de cura interior. A cura interior, a cura das nossas dores não pode ser uma prisão, tá? É um lugar de liberdade, de libertação, não de prisão. Eu muitos anos, eu ministrei oração e formação sobre cura interior. E muitos anos eu ouvi formação sobre cura interior. E eu fiquei com uma impressão da cura interior, por ouvir muitas vezes coisas bem equivocadas. Essa impressão de que cura interior nos remete a um olhar só para dentro e a um cultivo das próprias dores. A verdade, gurias, é que olhar para dentro da gente, resolver as nossas questões com Deus, não pode ser o centro da nossa espiritualidade, tá? Nem o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Jesus, não a nossa própria história. Conhecer a nossa história, ter certo domínio sobre nós mesmas, esse autoconhecimento, saber o que me causou o quê, precisa ser um caminho muito regido pelo Espírito Santo para a gente não ficar numa prisão, para a gente não chorar uma vida inteira por uma dor que Jesus já foi lá e que Jesus tem total disposição para curar. Cura interior não é ficar presa nas nossas dores. Cura interior é caminhar com Jesus no autoconhecimento para a libertação dessas dores, para que a gente seja livre. E quando eu falo de libertação, nem tô falando aqui de questão demoníaca, tá? Mas da libertação realmente de você ser livre dessas, por exemplo, pra você comemorar seu aniversário. Não tinha demônio lá me prendendo. Tinha dor, tinha um voto íntimo, tinha uma determinação de uma criança, né? De 7 anos, cheia de dor, cheia naquele momento de trauma, de expectativas que foram frustradas e que determinou aquilo lá. Não tinha demônio lá. Depois o demônio faz o que nas nossas dores? Ele nos cerca,
ele nos incomoda, sim, ele pode dar um jeito de entrar. Padre Léo tinha uma expressão que eu nunca esqueço, que ele dizia que o demônio gosta de fazer das nossas dores, das nossas feridas, um ninho quente para ele morar, né? E às vezes isso acontece mesmo. Pode ser que lá naquelas tuas feridas de rejeição, ou nas tuas feridas de abuso, né, físico, na tua sexualidade, venha morar um espírito maligno de luxúria, de exibição, né? De exposição sexual. Pode ser que tudo isso aconteça, pode ser, nem sempre vai ser do mesmo jeito. Pode ser que venha um espírito maligno ali de autoextermínio, morar nas tuas dores. Você vai passar a vida querendo não estar vivendo, querendo desistir dela, com tentativas contra ti mesmo. E esse assunto é gigantesco, né? Mas o que eu acho mais importante da gente olhar nesse momento, tá? A cura interior não pode ser para nós um lugar de prisão e de egoísmo, de ficar só lambendo as nossas feridas, de jeito nenhum. A cura interior é um lugar onde a gente entra com Jesus dentro da gente, permite que ele cure, permite que ele nos faça que a gente consiga se entender. E dali a gente às vezes ir procurar sim uma terapia. Terapia ajuda muito e com bons profissionais. Eu vou fazer um adendo aqui com bons profissionais, né? Pedir pro Senhor te orientar. Senhor, quem que eu procuro para isso aqui? Senhor, como que eu vou dar conta disso? Gente, quer ver uma coisa? É que eu vou falando para vocês, eu vou lembrando coisas. Teria tanta coisa para falar sobre isso, né? Quem sabe a gente faz aí uma campanha de 5 dias, assim, não dá para ser muito comprida. De cura interior não dá para ser muito comprida. Mas quem sabe uma campanha, assim, de 1 semana sobre cura interior, né? A gente podia fazer, né? Eu tenho que voltar a fazer campanha pelos casamentos, mas talvez a gente faça alguma coisa no sentido da cura interior. Para o Senhor vir trazer a libertação para o nosso coração também. Gente, o Senhor quer que a gente seja verdadeiramente livre. Ele quer que a gente seja verdadeiramente livre. Eu vou parar de abrir caixas, porque eu vou abrindo assuntos. Vamos deixar aí pra gente, de repente, fazer uma campanha aí de 5 dias, né? Porque mais que isso, gente, falar de cura interior é um negócio que a gente tem que também tá disposto a viver aquele momento ali, né? É mais complicado. Mas olha só, o Senhor, ele nos conduz, né? Eu tinha preparado coisas completamente diferentes para falar para vocês hoje, mas o Senhor nos trouxe isso. Por quê? Porque o Senhor nos quer livres. O Senhor nos quer livres. Encerrando hoje essa campanha de oração, a gente vai fazer a nossa última entrega, né? Hoje é o nosso último dia de jejum. Eu quero dizer para vocês, permaneçam pelo menos um dia na semana fazendo o jejum. Pelo menos um dia na semana, tira uma refeição. Pode ser na sexta-feira, né? Que é o nosso dia de jejum, assim, a gente já faz, né? A gente já não come carne na sexta-feira, então de repente você vai lá e não almoça na sexta-feira, não toma um café da manhã. Continua fazendo aquele dia de jejum na sexta-feira, oferecendo pelas tuas intenções e lembrando das intenções que vão permanecer aqui, né? Tantas situações que a gente vai continuar aqui lembrando de todas elas. Não para de rezar. Se você tá cansada desses 21 dias de oração, descansa. A gente tem que aprender a descansar, não a desistir. Você tá cansada? Os dias foram pesados? Descansa. Descansa. Come bem esse final de semana, come lá o teu doce, toma o teu chimarrão, toma teu cafezinho. Segunda-feira, quando voltar, agora eu vou fazer o quê? Vou organizar direitinho aqui minha vida de oração, vou estabelecer esse dia aqui de jejum, vou fazer penitência. A gente tem que aprender a fazer penitência, sabe, gurias? Assim, levanto de manhã e penso assim, ó, hoje eu vou tomar só água, hoje eu vou oferecer uma penitência, hoje eu vou beber só água nesse dia. Hoje, nesse almoço aqui, eu não vou comer a carne, sabe? A gente não precisa estar assim, são coisas pequenas, mas que fortalecem a nossa alma quando a gente tira, sabe? Enfraquece a carne, fortalece a alma, pequenas penitências, certo? Vamos rezar então, né? Gente, eu falei tanta coisa, misericórdia. Queria ter falado outras, mas falei que geralmente Jesus faz isso com a gente, né? Ele fala que a gente precisa ouvir, não que a gente programa o que a gente quer ouvir, né? Louvado seja Deus por tudo isso, por todos esses dias de jejum. Então, assim, ó, eu ia fazer a nossa próxima campanha, eu vou rezar sobre isso, tá? Porque eu ia recomeçar a fazer uma próxima campanha de oração pelos casamentos, a gente precisa voltar a falar sobre isso.
e rezar sobre isso. Muitos pedidos de ajuda nessa área aqui. Mas talvez a gente faça, quem sabe, vou rezar para planejar isso uma semana, só uma semana, assim, 5 dias de lives sobre cura interior e libertação, tá? Certo? Vamos rezar então? O que vocês acham? Vocês gostam dessa ideia? Talvez seja uma boa solução, né? Ah, Kátia, ó, já tô fazendo a arte. Olha, gente, se eu posso. Bora rezar então, meu povo. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste em nós, por todas as graças desses 21 dias de jejum e oração. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este dia, por essa orientação que tu nos dá hoje, Senhor. Nos conduz nesse caminho de cura interior, Senhor. Pega na nossa mão e nos conduz, Senhor, rumo à liberdade, Jesus. Rumo à liberdade. Senhor, eu quero te agradecer porque tu nos trouxe essa palavra hoje. Tu és tão bom conosco, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Tu nos traz essa direção, Senhor. Tu te importar com as nossas dores, Senhor. Tu és um Deus amoroso, Jesus, que olha para nós, para as nossas misérias. Senhor, muito obrigada porque tu te preocupa com as nossas dores, porque tu nos quer curada, Senhor. Porque tu quer fazer parar de doer, Jesus. Muito obrigada, Senhor, como nós somos amadas por ti, Senhor. Muito obrigada por esse carinho nessa manhã, por nos dizer, Senhor, que tu quer nos curar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nós queremos oferecer, pela última vez nessa campanha de oração, Senhor, os nossos trabalhos deste dia, o nosso jejum, a nossa oração em favor de todas as intenções enviadas. Te entregamos, Senhor, o estado do Rio Grande do Sul, todas as cidades que foram atingidas pelas enchentes, deslizamentos, por todos aqueles que precisam ainda de socorro, de água, de luz, de casa, de medicamento, de roupa, de comida, Senhor. Por todos os que estão alojados em abrigos, clamamos os teus anjos dentro dos abrigos, Senhor, trazendo proteção às pessoas, afastando pessoas mal intencionadas, Senhor, afastando perigo de dentro desses abrigos, Senhor. Nós clamamos a tua presença nestes lugares. Pedimos por todos os desaparecidos, seus familiares, as equipes de busca, por todos aqueles que perderam as suas casas, seus comércios, suas plantações, seus animais, por todos os desalojados em casas de amigos e familiares, todas as tensões desse momento, Senhor, de não ter a própria casa, de não ter para onde voltar. Todas as pessoas que precisam limpar as suas casas, que precisam reconstruir as suas casas. Por todos que perderam familiares e amigos nessa tragédia, pelas almas dos falecidos, pelos enfermos que estão sem remédio, sem consulta, sem tratamento, sem cirurgia nesse tempo todo de tragédia. Pelas gestantes que perderam tudo, por todos os voluntários que estão trabalhando e ajudando. Pedimos por todas as crianças a proteção física e espiritual, que os anjos de Deus cerquem as crianças dentro dos alojamentos, dentro dos abrigos, dentro da casa de amigos, de familiares, trazendo proteção e livramento a essas crianças. Pedimos por toda a reconstrução das cidades, estradas, pontes e casas no nosso estado, pela reconstrução de fábricas, de lojas, pessoas que perderam tudo no seu comércio e precisam reconstruir, pela restauração emocional das pessoas atingidas, todas as pessoas traumatizadas e também dos voluntários. Clamamos que a misericórdia do Senhor livre o nosso estado de novas tempestades, de inundações, de deslizamentos. Pedimos também por todo o impacto econômico dessa tragédia, pela reconstrução econômica do estado do Rio Grande do Sul. Entregamos todas as nossas intenções pessoais. Pedimos por todas as nossas famílias, pelos casamentos, pelos nossos filhos, por todas as pessoas da nossa família que precisam de oração. Pedimos a proteção e o livramento das nossas famílias de todos os males, dos perigos, das maldições, das doenças, das enfermidades, de assaltos, de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de más influências,
Nós clamamos que o Senhor guarde e esconda as nossas famílias, livre as nossas famílias de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos pela nossa conversão e restauração, cura pessoal e interior. Pedimos por todas as pessoas que nós amamos, que necessitam de conversão, e pelos perdidos, por aquelas pessoas que estão no pecado, na perdição, que ninguém reza por elas. Pedimos pelas nossas finanças, vida profissional, pelo trabalho de cada um, todas as necessidades profissionais de cada um que está rezando e todas as pessoas por quem nós estamos rezando. Pedimos por todas as intenções pessoais enviadas, pelos pedidos de livramento de vícios, pelas tentantes, as gestantes, os casais na lista de adoção, por todas as intenções do grupo de Santa Giana, por todas as intenções do grupo Rezar Resolve, por todos os doentes que tiveram seus nomes enviados, que cada uma tem nas suas listas de intenções, aqueles enfermos que nós temos rezado e suas famílias. Mais uma vez nós entregamos em especial essas crianças internadas, as crianças que necessitam de milagres e o coração de seus pais. Entregamos todas as realidades de milagre necessárias para os enfermos. Entregamos aqui o Marcos, esposo da Laura. A Laura colocou aqui, né, que hoje tem um exame, o resultado desse exame. Nós colocamos o Marcos dentro do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo e clamamos a cura do Marcos, a restauração dos rins dele. Pedimos por todos os enfermos, pedimos por todos estes sacerdotes e seminaristas que nós temos os nomes aqui escritos. Clamamos sobre estes homens a graça e o socorro de Deus. Pedimos por todas as necessidades pessoais e também paroquiais desses padres, dos seminaristas. Tudo que eles necessitam, nós oferecemos. Os nossos sacrifícios, jejum, a nossa oração no dia de hoje também em favor destes sacerdotes e suas necessidades, destes seminaristas e de suas necessidades. Entregamos também todos os idosos desalojados, todos os idosos que perderam as suas casas, as suas roupas, os seus bens, aqueles que estão sozinhos dentro de abrigos, que não conseguiram ainda contato com a família ou que nem tem família a recorrer. Nós clamamos o socorro de Deus por essas pessoas. Entregamos todas as nossas intenções pessoais, a lista de cada um, e clamamos ao Senhor que escute as nossas orações e as nossas preces. Pedimos à Virgem Maria que leve até Jesus toda a nossa oração, entregue ao Senhor os nossos jejuns do dia de hoje, os nossos sacrifícios e penitências, os nossos trabalhos, e rogue por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Foi a live, foi cumprida essa live de encerramento, mas ó, parabéns, você conseguiu, chegou lá no último dia, ó, último dia hoje, ainda hoje a gente faz jejum, né? E a gente volta a se falar, né? Para quem sabe fazer essa campanha de cura interior, tá? Deus abençoe vocês, compartilhem a live, tá bom? Deus abençoe, um abraço, foi muito bom rezar com vocês todos estes dias. Um beijo, um abraço e até a próxima campanha de oração.